Olá, muito boa tarde. As conversas na Eclésia estão de regresso. Neste mês de outubro, por excelência, Outubro Missionário, falamos de missões. Sem mais demora, temos connosco o Padre David Mieiro, sacerdote do Coração de Jesus, sacerdote deoniano, e que se arranjou devidamente para nos dar a conhecer a missão onde está. Padre David, é fácil descobrir o destino da sua missão. É verdade. Olá, Sónia. Obrigado pelo convite para conversarmos um pouquinho. Sim, em Angola, não estou há muito tempo, foi mais ou menos há 2 anos, em dezembro de 2019, fui enviado, que culminou também com o final do ano missionário extraordinário. Pronto, foi também um pouco o desafio da congregação e da província portuguesa de enviar e reforçar um pouco mais a equipa. Então, Fui e enviado para Angola. para esta conversa, Padre David, trouxe-nos aí uma série de objetos, vestiu-se a rigor para nos dar a conhecer um bocadinho dessa missão. Quer-nos falar de algum desses objetos que tem aí perto de si? Sim, olha. Primeiro temos aqui o mapa, não é? Para nos situarmos. Já agora, tentarmos perceber, não é? A capital Luanda aqui. E a missão onde eu estou fica exatamente do outro lado, não é? 1300 quilómetros. É um mapa das províncias. Uma aula de Sim, geografia aqui exatamente, para nos exatamente. situarmos. E depois tenho, sobretudo, 2 que eu gosto bastante. E eu acho que toda a gente, não é? que conhece um pouco Angola. A figura típica do pensador, não é? Este homem que às vezes estranha a sua posição, parece que ele está em lamentos. Mas, de facto, ele chama-se o pensador, não é? Porque às vezes nós pensamos o pensador com a mão no queixo, não é? A olhar para cima. Ele está com as mãos em cima da cabeça, pensativo, não é? Com certeza, mas parece a pensar na sua vida, não é? Eu gosto desta figura também. Ela é muito típica de Angola, vê-se em muitos sítios e eu creio que muita gente que passará terá, com certeza, também estas figuras. E depois tenho esta já mais própria do sítio onde eu estou, onde me encontro, é a máscara de Chocua, pertence ao leste de Angola, e está muito ligada às tradições, à cultura. É utilizada sobretudo para tapar o rosto, não é? Na figura conhecida o palhaço, que está sobretudo nos ritos de iniciação e depois em muitas outras situações da vida própria e da cultura profunda daquele povo. Sim, as duas que eu identifico e escolheria para esta conversa também. E Sim. para nos dar aqui também um bocadinho a conhecer esta cultura angolana, para onde o Padre David foi em 2019, se não estou em erro. Como é que nasceu assim a ideia de ir ou de partir em missão? Como é que a acolheu? Olha, com muita satisfação. Primeiro, não era um destino desconhecido, porque eu já tinha estado nos últimos anos com projetos de voluntariado, desde 2016, todos os anos, e já tinha estado também, durante a minha formação de teologia, já tinha feito o estágio de vida religiosa. 2 anos lá nessa missão também. Por isso foi com muita surpresa, mas ao mesmo tempo também com um bom sentido de missão. Enviado para um sítio que também já fazia parte da minha experiência. Portanto, já ia à espera daquilo que ia lá conhecer, para onde ia trabalhar, já tudo era conhecido? Ou houve assim alguma coisa que quando lá chegou ao seu destino, ao sítio onde ia trabalhar, à comunidade, que o tenha assim despertado de alguma maneira? Sim, conhecia muita gente, com certeza, e muitos me conheciam. Sobretudo, eu fui já um pouco assim mais gordo, não é? Eles conheciam-me dos anos atrás, mais magrinho. E eles diziam, lembravam-se de mim nos tempos em que estava um pouco mais estreito. Não, mas com o passar do tempo, muitos sim. E depois também algumas comunidades, porque é um país que é muito jovem. Então tem sempre muita gente nova que às vezes não vão conhecendo, ou se calhar conheci quando eram crianças, e depois já cresceram, já estavam ali a desempenhar as suas funções na sociedade. No seu dia a dia, durante estes tempos que lá esteve, e que acredito que foram tempos difíceis, porque chegou uma pandemia, como é que têm sido os seus dias? O que é que tem feito? Uhum. Olha, 2019, dezembro de 2019, quando cheguei,
estava tranquilo, não é? Até ao início de março, tínhamos arrancado as aulas na escola, tínhamos uma escola também na missão, e um mês depois fechou tudo. E já se ouvia falar por aqui e por ali, sobretudo na zona mais asiática e um bocadinho também na Europa, de alguns focos desta pandemia. Até tinha passado pela nossa missão um jovem americano que estava a dar a volta à África em alguns países, e ele também não conhecia o que é que estava a passar. Então nós também sugerimos que ele tivesse algum cuidado, porque parece que estava a ter um foco de difusão muito grande. A África ainda não tinha grandes sinais, mas de modo que, tal como aconteceu em Portugal, lá também houve um fechamento, não é? Um confinamento muito grande em todas as coisas. Como é que foi essa altura? Foi difícil? Olha, foi primeiro difícil de aceitar porque no contexto não vês a realidade. Quer dizer, acabei por mostrar no mapa, não é? Eu encontro-me a 1.300 km da capital e foi precisamente em Luanda os primeiros focos. Logo isolaram a capital do resto do país, não é? De modo que era só com muitas autorizações que se podiam circular. E acontece que nós não víamos nada e ouvíamos só a instrução do governo de que não se pode fazer isto, não há celebrações, toda a gente em casa, toda a gente com máscara, em contextos muito pobres, não é? Onde eu estou é um contexto bastante pobre, na maioria das pessoas, claro. E, quer dizer, nem sequer uma máscara tenho, às vezes a conseguir adquirir, então houve também esse esforço da parte de toda a gente de tentar chegar a todos com os meios mínimos, não é? E que já me falou aqui das celebrações que tiveram que ficar suspensas, e ao nível social, a missão foi chamada aqui a ajudar? Sim, sim, sim. Também não temos muitos meios, mas primeiro fomos tentando manter em funcionamento alguns serviços essenciais da missão. Nós temos vários serviços, por exemplo, distribuição da água, fundamental, e agora mais do que isso, muito, muito importante. Aliás, o governo fez questão de também colocar motas com reservas de água para distribuir, e aqueles que já o faziam, tal como nós, na missão, eles pediram para nós não deixarmos de fazer esse trabalho e até se pudermos aumentar. Pronto, foi também um foco importante, a distribuição da água, e depois o manter também alguns outros serviços. Por exemplo, nós temos uma pequena moagem. Quer dizer, as pessoas não podendo fazer muitas atividades, os bens essenciais e os recursos para a alimentação, não é? Uma moagem moe a farinha para fazer a base da mandioca, não é? Que é essencial também. E depois também todos aqueles trabalhadores que estavam connosco, temos um grupo grande até, faltam uns 30, 40, fomos tentando aguentar os trabalhos, pagando, não é? E eles também conseguindo sustentar as suas famílias. No âmbito da comunidade em geral, não temos muitos recursos, mas naquilo que foi possível nós tentamos também, sobretudo os casos mais extremos, de ajudar. Ó Padre David, quando partiu para essa missão tão sonhada e tão desejada, nunca imaginou, ninguém imaginava, que se iria enfrentar uma pandemia e que iria ter todas estas condicionantes na sua missão. Sim. Como é que isso se gera até ao nível emocional? Olha, no início, que eu acho que era como toda a gente, pensava que eram uns meses ou umas semanas alargadas e que depois se passava, não é? E foi sempre o sentido que nós fomos tendo. Mais uma semana, mais 15 dias e vamos ver como é que isto fica. O que também psicologicamente leva a que vais tentando encontrar metas a curto prazo, não é? De que, okay, agora vou retomar, vou começar a visitar. E levou muito tempo e alguma inquietação, claro. Nós que estávamos habituados a ser bastante ativos também junto da população, deixamos, porque não nos era permitido, fazer a circulação. Neste sentido, sim, foi um sentimento de alguma impotência. Nós, se calhar, até poderíamos conseguir mais,
mas não nos era permitido porque era um desconhecido, não se sabia o que é que podia acontecer. Passou-se este tempo, veio a Portugal alguns dias de férias, mas o objetivo é voltar. Sim, sim. Já tem saudades? Sim, já tenho. E mútuas, lá também, já vão pedindo sempre que eu regresse. O ano passado foi-me pedido também que assumisse a paróquia onde eu estou, a paróquia Santa Teresinha, paróquia Missão, porque sobretudo no leste as paróquias são muito grandes. Para termos uma ideia, seria mais ou menos geograficamente do tamanho do distrito de Coimbra, ou talvez 2 vezes a Diocese de Lisboa, ou o distrito de Lisboa, talvez, mais ou menos isso. Quer dizer, distâncias muito grandes, populações muito distanciadas também, de modo que colocam um desafio grande de tentar aproximar, estar mais próximo. Agora sim, já conseguimos fazer esse trabalho, de estar mais próximo, visitar mais, mas sempre com os cuidados devidos naquilo que é possível, não é? Pensar numa aldeia onde os recursos são muito poucos, as capelas são pequeninas. Pronto, se não estiver a chover ou se não estiver com muito sol, nós celebramos fora. Tentamos celebrar fora. E o mesmo acontece com os batismos ou com os outros sacramentos. Assim que é possível, nós organizamos mais no exterior. Também mais com a natureza. Eu acho que é muito próprio daquela região, não é? A natureza que nos envolve e nós aproveitamos. Sim. David, muito obrigada por este testemunho deste tempo de missão em Angola, também por nos dar aqui a conhecer um pouco dessa cultura do local onde está, que disse a 1.300 quilómetros da capital Luanda. Muito obrigada e então boa missão quando regressar. Obrigado a vocês, bom trabalho. As conversas da Eclésia hoje ficam por aqui, mas já sabe que de segunda a sexta-feira voltamos sempre às 17, este mês de outubro, com novas experiências missionárias.